Introdução ao horror. Imagine um palhaço. Rosto pintado, sorriso largo, alegrando crianças em festas de aniversário. Agora imagine que esse mesmo palhaço é um assassino em série, um dos mais cruéis da história americana. Esse é John Wayne Gacy, mas talvez você o conheça melhor como o palhaço assassino. Durante os anos 70, Gacy viveu uma vida dupla. De dia, um cidadão exemplar. À noite, um predador implacável. Ele organizava festas, tirava fotos com crianças, ajudava na comunidade. Mas no porão de sua casa, corpos eram escondidos, empilhados sob o concreto. Neste vídeo, você vai conhecer os detalhes sombrios por trás da máscara. Vamos explorar quem foi John Wayne Gacy, como ele enganou a todos ao seu redor e por que, até hoje, sua história ainda choca o mundo. Mas esse não será mais um vídeo com os mesmos fatos repetidos. Aqui, vamos mais fundo. Trazer detalhes e pouco conhecidos, revelar os aspectos psicológicos, entender o contexto, mostrar as falhas do sistema que permitiram que ele agisse por tanto tempo e, principalmente, dar voz às vítimas. Porque por trás da figura macabra do palhaço existiram vidas interrompidas, histórias que nunca chegaram a acontecer. Se você acha que já sabe tudo sobre John Wayne Gacy, espere. O que vem a seguir pode te surpreender. Prepare-se, a história está apenas começando. O homem por trás da máscara. Antes de ser o monstro, ele foi só mais um garoto no subúrbio. John Wayne Gacy nasceu em 1942, em Chicago. Cresceu em uma casa marcada por abusos. Seu pai era alcoólatra, violento e não escondia o desprezo que sentia pelo filho. Desde cedo, Gacy buscava aceitação. Tentava agradar, tentava se encaixar, mas nunca parecia ser o suficiente. Na adolescência, começou a demonstrar um comportamento contraditório, prestativo e querido por muitos, mas sempre com algo estranho. Nos bastidores, um certo desconforto, uma tensão mal explicada. Ele tentou estudar administração, se casou, teve filhos, abriu uma pequena empresa de construção. Era ativo na política local, fazia parte de clubes comunitários. E sim, se vestia de palhaço para animar festas. Era o tipo de pessoa que os vizinhos descreviam como simpática. O cara que ajudava nas campanhas do bairro, que organizava churrascos, que parecia normal. Mas por trás disso havia segredos. Gacy já havia sido preso em 1968 por abusar sexualmente de um garoto. Passou apenas 18 meses na prisão. Saiu, reconstruiu a vida e voltou a cometer os mesmos crimes. Só que agora, de forma muito mais calculada. Esse é o padrão que vai se repetir. Uma figura pública irrepreensível, mascarando desejos sombrios. O palhaço, o pai de família, o empresário, todos eram partes do disfarce. E quanto mais convincente era a máscara, mais fácil era esconder os horrores que cometia à noite. Nos próximos minutos, você vai entender como esse disfarce começou a ruir. A mecânica do horror. Tudo começou a mudar quando os desaparecimentos se tornaram frequentes demais para serem ignorados. Jovens do subúrbio de Chicago começaram a sumir sem deixar vestígios. Em comum, eram todos rapazes, a maioria com idades entre 15 e 21 anos. Muitos vinham de famílias humildes. Alguns trabalhavam para a empresa de construção de Gacy. A polícia, no início, não conectou os pontos. Alguns casos foram tratados como fugas, outros simplesmente esquecidos. Enquanto isso, no porão da casa número 813 da West Somerdale Avenue, Gacy transformava seu lar em cemitério. Ali, ele torturava, abusava e assassinava suas vítimas. Algumas morriam por estrangulamento, outras sufocadas. Depois, os corpos eram escondidos em um espaço apertado sob a casa. Gacy chamava aquele canto de cripta. O mais perturbador, a rotina com que tudo isso acontecia, como se fosse apenas mais uma tarefa, um hábito. Ele usava truques, literalmente
para dominar suas vítimas. Um dos mais conhecidos era o truque das algemas. Ele mostrava como escapava de algemas, mas, quando o jovem tentava, Gacy dizia com frieza: "O truque é o julgamento do século." Quando John Wayne Gacy foi finalmente preso, o mundo soube da verdade, ou pelo menos da parte que ele permitiu revelar. O julgamento começou em fevereiro de 1980, no estado de Illinois. Desde o primeiro dia ficou claro que não seria um processo comum. As imagens dos corpos retirados do porão, os relatos gráficos das vítimas sobreviventes, os depoimentos da família, tudo contribuía para o clima de horror e incredulidade. A defesa tentou argumentar insanidade. Alegaram que Gacy não tinha consciência plena do que fazia, mas as provas indicavam o contrário. Cada ato havia sido meticulosamente planejado. Havia listas, havia rotinas, havia controle. Durante o julgamento, os promotores apresentaram evidências perturbadoras: fotos, roupas, objetos das vítimas. Cada item reforçava o que muitos já sabiam, que Gacy era culpado de 33 assassinatos. 33. A imprensa deu ao caso uma cobertura intensa. Manchetes falavam do palhaço assassino, com um misto de fascínio e repulsa. O público lotava o tribunal diariamente. Em 13 de março de 1980, o veredito: culpado em todas as acusações. Gacy foi condenado à morte, mas ele não seria executado imediatamente. Ainda restariam anos de apelações, entrevistas e manipulações psicológicas, como se ele tentasse controlar a narrativa até o fim. Ainda assim, para muitas famílias, aquele veredito foi um alívio, um ponto final, ou pelo menos uma pausa em uma tragédia que durou anos. Mas o legado sombrio de Gacy ainda ecoaria por muito tempo. O legado do horror. A execução de John Wayne Gacy aconteceu em 10 de maio de 1994. Após quase 14 anos no corredor da morte, ele foi morto por injeção letal. Mesmo nesse momento final, ele não demonstrou arrependimento. Suas últimas palavras: "Kiss my ass." Mas, apesar de sua morte, o impacto do que ele fez permanece. O caso Gacy redefiniu como a sociedade via o perigo. Mostrou que monstros não se escondem apenas nas sombras. Eles podem estar ao seu lado, sorrindo, participando de eventos comunitários, segurando uma bexiga em uma festa infantil. O crime também expôs falhas graves no sistema judicial e policial da época. Muitas das vítimas poderiam ter sido salvas se denúncias tivessem sido levadas a sério, se a justiça tivesse sido mais rápida, se o histórico de Gacy tivesse sido tratado com mais rigor. Além disso, o caso gerou debates intensos sobre a pena de morte, saúde mental e os limites da manipulação psicológica. Nos anos seguintes, o nome de Gacy virou quase uma lenda macabra. Filmes, séries, livros e documentários tentaram entender o que se passava por trás da mente dele. Mas talvez a pergunta mais importante ainda seja: por quê? Por que ele fez o que fez? O que o transformou naquele monstro? As respostas completas talvez nunca venham, mas uma coisa é certa: conhecer essas histórias não é apenas reviver o horror, é lembrar das vítimas, é aprender, é garantir que horrores assim não se repitam. Porque por trás de cada rosto esquecido havia um futuro interrompido, e isso nunca deve ser ignorado. Ecos do silêncio. Depois do fim, o que sobra é o silêncio. Mas no caso de John Wayne Gacy, esse silêncio grita pelos 33 jovens cujas vidas foram interrompidas de forma brutal. Grita pelas famílias que nunca receberam um adeus. Grita pelas vítimas que ainda não foram identificadas até hoje, cujos nomes, rostos e histórias seguem na sombra do anonimato. Mesmo após décadas, investigadores ainda tentam identificar alguns dos corpos encontrados na casa de Gacy. Graças a avanços na tecnologia de DNA, novas pistas continuam surgindo. Mas cada descoberta
é uma lembrança dolorosa de quanto tempo foi perdido, de quantas vidas foram ignoradas, memoriais foram criados, homenagens discretas, mas sinceras, cruzamentos, praças e placas com nomes que agora tentam ocupar um espaço de dignidade. Um lugar na história que não seja apenas como vítima do palhaço assassino. E talvez esse seja o nosso papel agora, não deixar que essas vidas sejam engolidas pela lenda do monstro. Porque Gacy não deveria ser o centro dessa narrativa. As vítimas, sim, cada um deles tinha sonhos, famílias, medos, esperanças, e tudo isso foi arrancado. Hoje, ao revisitarmos essa história, fazemos mais do que contar um crime. Reivindicamos memórias, damos espaço ao luto e à justiça que, embora tardia, ainda precisa acontecer todos os dias, na forma de empatia, atenção e prevenção. A dor que Gacy causou é um lembrete, um aviso e uma promessa de que, ao falar, ao lembrar, ao expor, estamos dizendo nunca mais. Além do julgamento, os bastidores e o futuro da investigação. Embora o julgamento de John Wayne Gacy tenha chegado ao fim em 1980, a investigação em torno de seus crimes continua viva até hoje. Nos bastidores do caso, agentes e investigadores enfrentaram o que muitos descreveram como o pior pesadelo de suas carreiras. O processo de escavação no porão da casa de Gacy exigiu semanas de trabalho meticuloso. A cada novo corpo encontrado, o silêncio na equipe se tornava mais pesado. Não era apenas mais uma evidência, era mais uma vida perdida. Com o avanço das tecnologias forenses, especialmente nas últimas décadas, o caso de Gacy foi reaberto diversas vezes. O principal objetivo? Identificar as vítimas que, até hoje, permanecem sem nome. Ao menos 5 jovens encontrados na casa de Gacy ainda não foram reconhecidos oficialmente. Graças à coleta e análise moderna de DNA, algumas famílias finalmente tiveram respostas após mais de 40 anos. Mas o trabalho está longe de acabar. Além disso, o FBI e outras agências revisitam casos arquivados em busca de possíveis conexões com Gacy ou padrões semelhantes. A obsessão pelo controle, os métodos de abordagem, o tipo de vítima, tudo é analisado cuidadosamente para evitar que histórias parecidas passem despercebidas. O caso de Gacy deixou uma marca definitiva na história criminal dos Essequiwam, mas também serviu de alerta. Um lembrete cruel de que o mal pode se disfarçar de inocência e que para combatê-lo é preciso mais do que justiça, é preciso memória e vigilância constante. Quando a máscara cai, o caso de John Wayne Gacy continua a nos assombrar não apenas pela brutalidade dos crimes, mas pela maneira como ele enganou a todos. Durante anos, ele sorriu para câmeras, apertou mãos em eventos políticos, animou crianças com sua fantasia de palhaço. Tudo isso enquanto escondia o rosto verdadeiro de um assassino em série. Mas talvez o mais perturbador não seja apenas o que ele fez, e sim o que isso revela sobre nós, sobre como confiamos nas aparências, como queremos acreditar que monstros são visíveis, óbvios, e como às vezes preferimos ignorar os sinais. Hoje, décadas depois, continuamos tentando entender. Psicólogos estudam o perfil de Gacy. Policiais usam seu caso como exemplo do que não deve ser ignorado, e famílias ainda buscam justiça e encerramento. Este vídeo não foi feito apenas para contar uma história macabra. Foi feito para lembrar que por trás das manchetes e dos números existiram vidas, jovens com sonhos, famílias com esperanças, futuros arrancados pelo horror. E que no fim das contas, o verdadeiro terror não está na fantasia do palhaço. Está na capacidade humana de esconder o mal atrás de um sorriso. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir. E lembre-se, histórias como essa precisam ser contadas, para que não sejam esquecidas,
para que nunca mais se repitam, porque o horror, quando ignorado, sempre encontra uma nova máscara para usar. Se você gostou dessa história, desse lembrete dos riscos à nossa volta e quer conhecer mais desse tipo de assunto, deixe seu like e siga nosso canal. Até a próxima em Crimes e Mistérios.